Irmãos e irmãs, graça e paz. Estamos no 5º domingo de Páscoa, ainda vivenciando o mistério da vida, paixão, morte e ressurreição de Jesus. Por isso, a liturgia desse tempo nos recorda constantemente os diálogos de Jesus com seus discípulos e discípulas. A primeira leitura da liturgia deste domingo é tirada do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 26 a 31. Mas, para entender essa passagem, é importante ver o que estava acontecendo no versículo anterior. Veremos que após o encontro com o ressuscitado em Damasco, Saulo permaneceu aí nesta cidade ainda 3 anos, colaborando com a comunidade cristã. Depois desse tempo, ele foi forçado a abandonar a cidade escondido dentro de um cesto, porque os judeus estavam vigiando as portas da cidade para prender Paulo. Um dado interessante é que o evangelista Lucas vai usar a forma semítica do nome Saulo até o capítulo 13, versículo 9. A partir daí, ele usa o nome Paulo, que é a forma latina do nome do conhecido Saulo. A leitura de hoje mostra a forma como Paulo, depois de deixar Damasco, foi recebido pelos cristãos de Jerusalém. Chegando a Jerusalém, Paulo tentou se integrar à comunidade, mas havia muita desconfiança e medo de que ele não fosse verdadeiramente um discípulo de Jesus. Por isso a comunidade resistiu. É o que nos mostra o versículo 26. Só com a ajuda de Barnabé é que a comunidade finalmente vai acolher Saulo como um irmão. Então a gente pode aprender dessa leitura 3 pontos importantes. Para Paulo, o cristão não é um ser isolado, mas membro de um corpo, por isso a vivência da fé é sempre uma experiência comunitária. Segundo, o papel de Barnabé é muito significativo e mostra a responsabilidade dos cristãos na integração dos outros membros da comunidade. Barnabé é a figura da pessoa que questiona os preconceitos e o fechamento da comunidade e a convida a ser mais fraterna, mais acolhedora, mais cristã. Terceiro ponto importante é que a fidelidade ao projeto de Jesus provoca oposição, é o que mostra o versículo 29 dessa primeira leitura, fazendo que o caminho do discípulo seja um caminho marcado pela cruz, como é o caminho de Paulo, como é o caminho de Barnabé e de todo discípulo e discípula que aceita, que acolhe e abraça o projeto de vida de Jesus Cristo. Por fim, a primeira leitura termina com um elemento da catequese de Lucas, muito característico da catequese dele, que é a certeza da presença do Espírito Santo, que conduz, alimenta e faz crescer a comunidade na esperança. A segunda leitura é da primeira carta de João, capítulo 3, versículos 18 a 24, e apresenta uma espécie de síntese da vida cristã autêntica. O autor alerta os cristãos para que não se deixem levar pelas doutrinas pré-gnósticas daquele tempo, que afirmava que o essencial da fé residia na vida de comunhão com Deus, não importando o amor ao próximo. O que importava era a sua fé em Deus. Um pouco parecido com algumas questões que a gente vê no nosso tempo, né? Para o autor da carta, esse tipo de fé é totalmente contrária ao projeto de Deus, ao projeto de Jesus Cristo, como nós vamos poder verificar no versículo 17. Que é um pouquinho antes dessa leitura, é o versículo que antecede. Esse versículo vai nos ajudar a entender a leitura desse domingo. Diz assim: mas se alguém que tem os bens necessários à sua subsistência neste mundo, vê seu irmão passando necessidade e lhe fecha suas entranhas, como pode o amor de Deus permanecer nele? Para o autor da primeira carta de João, o critério para saber se o amor a Deus é verdadeiro não está em belos discursos ou em boas intenções, nem mesmo no quanto a pessoa reza. O critério para saber se o amor a Deus é verdadeiro
está nos gestos concretos de partilha e de serviço em favor dos irmãos e irmãs. A exigência fundamental do caminho cristão é crer em Jesus e amar o próximo, que nos mostra o versículo 23. Vivendo esse mandamento, podemos ter a certeza de que Ele, Jesus Cristo, nos dará o seu Espírito. É o que nos mostra o versículo 24. O evangelho deste quinto domingo de Páscoa é do evangelista João, capítulo 15, versículos de 1 a 8. E situa-nos dentro do longo discurso de despedida de Jesus, que vai do capítulo 13 desse mesmo evangelho até o capítulo 17, versículo 26. E é conhecido como o seu testamento espiritual. Como de costume, Jesus usa uma metáfora para dar as últimas instruções sobre a identidade e a situação da comunidade dos discípulos no meio do mundo. A escolha da imagem da videira e da vinha não é uma escolha aleatória. Em várias passagens do Antigo Testamento e dos Salmos, encontramos referências ao povo de Israel como a vinha do Senhor, a videira que Deus plantou, cuidou e da qual esperava frutos. No entanto, apesar do esforço do divino agricultor, Israel nunca produziu os frutos que Deus esperava. No evangelho de hoje, Jesus se apresenta agora como a videira verdadeira, plantada por Deus e que vai produzir os frutos que o Pai espera através dos ramos que somos nós, seus discípulos e discípulas. O ramo não tem vida em si, não tem vida própria. Precisa se alimentar da seiva da videira para produzir frutos. Por isso, Jesus convida insistentemente para permanecer nele. O verbo permanecer neste evangelho aparece 7 vezes, demonstrando a importância de não cortar a relação com a fonte da vida, que é Jesus. E, se cortar, o risco é condenar-se à esterilidade. O discípulo, a discípula, a comunidade que não permanece ligada a Jesus se torna um ramo seco que não responde à vida que recebe da videira e, por isso, não produz frutos de amor nem de vida, apenas frutos de egoísmo, de fechamento e de morte. O ramo que não dá fruto é aquele que pertence à comunidade, mas não responde ao Espírito do ressuscitado. O ramo que não dá fruto é aquele que come o pão, mas não assimila Jesus Cristo. A liturgia de hoje diz para cada uma de nós que é vivendo em comunidade, como nós vimos na primeira leitura, amando a Deus e ao próximo, como nós vimos na segunda leitura, que permanecemos no Senhor e daremos muitos frutos para glorificar o Pai, como nos diz o Evangelho. Então, juntos e juntas, com o salmista dessa liturgia, nós poderemos cantar: Senhor, sois meu louvor em meio à grande assembleia. Permaneçamos em Jesus Cristo, a videira verdadeira. Bom domingo!